Glórias a Deus. Amados irmãos, vou ficar de pé para ler 1 aos Coríntios 14. Vamos ler pouquinho, porque depois vamos conceder aquela leitura com a Bíblia aberta no colo, depois da oração. 14. Vai ser completa. Agora nós vamos ler hoje somente até o 4, para continuar na leitura. Acharam? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Vamos orar no nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso bom Deus e Pai celestial, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, agradecendo o Teu Espírito Santo, agradecendo o Teu perdão, porque se o Senhor não nos perdoar, se o Senhor não nos limpar, em vão seria o nosso culto. Então, ó Pai, nós oramos como Davi, já tenho a mão limpa e coração puro, já não sou vaidoso, eu já sei amar. E sabemos que tudo isso vem do Senhor. Só o Senhor pode nos limpar, nos lavar, nos condicionar. Só o Senhor pode aceitar o nosso culto. Porque ai daquele cujo culto não é aceito pelo Senhor. É prejuízo total. Mas nós pedimos que Teu Espírito Santo não nos abandone. Não obstante as nossas falhas, nossos pecados, ó Pai. Mas em nome do Senhor, pelo amor do Teu glorioso nome, pedimos que esteja com todos nós aqui, presentes, e aqueles que ainda hão de chegar, e também aquele que trará hoje a mensagem final do dia, e também os cânticos, todos sejam abençoados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus nós te pedimos, amém e aleluia. Poder sentar, irmãos. Bem, nós estamos aqui primeiramente comentando um pouquinho disso que nós lemos. Primeiro que Paulo fala sobre o dom de profetizar, que é mais importante do que o dom de línguas. É assim que as igrejas usam hoje? Não. Muitos dizem, se já fosse batizado do Espírito Santo, irmãozinha ou irmãozinho, sei lá como é que eles chamam, já foi no dia que eu falei línguas. Mas a maioria dessas pessoas, eles não falaram língua, eles decoraram uma língua e diziam blá, 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 porque o irmão Brando disse que nem imitasse, então ele faz blá, 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 e quando fica louvando e glorificando, ele diz, o irmão foi batizado hoje, o Espírito Santo desceu sobre o irmão. Eu me lembro que eu citei um quadro uma vez, que eu estava assistindo na igreja, pelo YouTube, na igreja da Assembleia de Deus. Eu não estou falando mal dela, mas estou citando o nome dela. Agora, o comportamento daquele pastor que veio pregar, ele só faltou dizer, eu sou Deus. Só faltou dizer isso. O homem falou umas 8 a 12 vezes. Ele falava uma língua, o outro respondeu uma língua. Ninguém dava interpretação. Ele falava um, o outro lá falava como que diz, dois curiosos, querendo saber quem é que cantava melhor. E a turma tudo lá naquela ovação tremenda. Eu disse, meu Deus, se soubesse a verdade, estaria clamando por misericórdia. Eles todos querendo mostrar que conhecia línguas pelo que decoraram.
todos dois. E a igreja fica naquela alegria. Aí que batismo. Outra coisa que eu observo, diz uma palavra e cita, blá, 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 blá. Aí diz outra, aí cita, blá, 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 de outra, aí blá, 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 blá de novo. Quer dizer, cada pouquinho de palavra que Jesus diz para a igreja, manda uma língua. Isto não é coisa de Deus. Isto não é. Aí eu quero dizer a vocês aqui que Paulo, quando fala isto aqui, Paulo considera as línguas reais. As línguas reais, mesmo assim, tem que ter respeito pela língua real, porque se em todos entrarem na igreja e verem todo mundo falando língua, vocês está de doido é esse? No entanto, se entrarem e virem profetizando, aí diz, essa profecia cabe certinha na minha vida. Então, as profecias é para justamente levar a igreja. As profecias, as exortações. Claro, eles todos são imitadores, todos, irmão. É difícil um ali ser chamado realmente em línguas, se ele estiver vivendo bem com Cristo, estiver em humildade, aí pode ser que chegue. Porque na época do irmão Branham, um irmão batista disse, irmão Branham, depois que o senhor falou essas profecias, eu acho que o senhor daria para escrever até o capítulo 23 de Apocalipse. Aí quando ele disse isso, aí de repente desceu uma língua sobre este irmão batista. E a língua você já conhece, porque eu não sei decorar, faz muito tempo que eu li isto, que diz assim, como escolheste este caminho, né? Este caminho... Foi. Aí então, usou aquele irmão, né? Aí quando terminou, o irmão Brando, como é seguro, ficou esperando. Aí um lá respondeu e disse a interpretação, outro lá respondeu e disse a interpretação, outro lado da interpretação. Dizendo, assim como escolheste este caminho, uma vasta porção do céu está contigo, etc. Né? Então, é uma diferença muito grande. Eu conversando isso com um menino, que ele é assembleando, eu dando conselho a ele, e até um lavador de carro. Aí ele, imediatamente, para mostrar que sabia, ele fez, xibarabarabarabar, estava vendo aí? Ele disse tranquilamente. Teve um pastor da mensagem, ele até já morreu, o pastor Babu, da Bahia. Eu conversando isso com ele, como a turma usa imitação de língua. Por exemplo, você disser aqui, Shalom. Shalom é uma língua ou não é? É uma língua hebraica. Shalom. Elohim, Elohim. Aí só digo do lugar, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Aí vão dizer, eita, aquele pregador está falando língua. Não, eu estou dizendo aquilo que a gente aprendeu, gente, com significado. A língua mesmo, o irmão Branham diz, o pastor César sempre diz isso, que o irmão Branham diz, o Espírito Santo é dado para aqueles, para ter uma utilidade. Por exemplo, uma pessoa, 2 ou 3 pessoas aqui de uma família vão viajar de avião, aí Deus toma uma língua de um irmão, toma um irmão para expressar a língua, que diz, vocês iam viajar tal dia, não viajem não, porque acontecerá um sinistro no avião, ou no onde for. Aí a pessoa se tranca. Mesmo assim, veja só, o Satanás é astuto e Deus permite, porque Deus quer testar os seus. O irmão Branham recebeu a informação de Deus que uma determinada irmã se preparasse, porque ela iria viajar nesses 3 dias, mas viajar para casa. Aí quando souberam disso, foi um choro doido, todo mundo lamentando, louvando a Deus porque ia levar a irmã, já tinha avisado que ia levar, mas começaram a louvar porque não queria que a irmã fosse, que Deus fizesse como fez com aquele rei, em outras palavras. Aí teve um culto tremendo na igreja, e o irmão Branham estava lá. Aí levantou-se uma pessoa e falou em línguas. E disse, porque tu não morrerás, porque a porção do Espírito Santo está sobre ti, e te prolongará, mais ou menos assim. Aí quando terminou, aí veio a interpretação, e veio a glorificação, e todo mundo ficou vibrando, animando, pulando de alegria, louvando a Deus. Aí o filho do profeta chegou junto do profeta.
e disse: e agora, papai? A igreja aqui é do Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor fez aquela previsão. E agora a pessoa falou em línguas, e a pessoa respondeu, interpretou. Ele olhou para o filho: filho, tenha paciência, porque Deus me disse. Mesmo assim. Tenha paciência, porque Deus me disse. E o que eu disse é assim, diz o Senhor. Começa a mandar falar glória, glória, glória. Depois a pessoa ali entra naquela emoção, e daquela emoção, aí depois você foi batizado. Aí diz. Aí diz que foi batizado no Espírito Santo. Eu sei quando foi de madrugada, chegou um telefonema para o irmão Brana, dizendo: a irmã fulana de tal acabou de partir agora. Está vendo? E a profecia foi dada na igreja, todo mundo glorificou a Deus na igreja. Houve o intérprete, tudo, mas Deus já tinha dado a mensagem ao servo dele, o profeta. Aí, como é importante, nós temos um profeta. Aquele dos 70 anos, versos 2, né? Todos dois eram considerados profetas. Um disse: não, o cativeiro só vai ser até 2 anos, mas o Jeremias são 70 anos. Não é isso? E resultado, todos dois eram chamados de profeta de Deus. Mas o que foi cumprido foi o que Jeremias. Porque Deus gosta de fazer isso. Usa um profetazinho qualquer para ver se testar o verdadeiro. Aquele do leão também. Aquele do leão. Aquele leão, ele era um profeta de Deus também. Era um profeta velho. Não, mas Deus mandou. Deus mandou que você fosse para a minha casa e comer. Disse: como se trata de um colega profeta, então eu vou atender aos colegas. E foi lá e comeu. Quando comeu, o seu jumento foi-se embora, no meio do caminho saiu um leão. O leão nem pelo menos arranhou o jumento, mas traçalhou ele. E o próprio profeta ainda disse isso, né? Foi, o próprio profeta velho. Então, quando Deus diz uma coisa, fique confiado. O Deus disse: em casa com a Bíblia, com aquele que está sendo pregado. Então, fique com o que está com a Bíblia. Não é verdade? Fique com a Bíblia. Eu procuro sempre ficar com a Bíblia, porque eu trabalho aqui, não é pregando, trabalho estudando. E então, eu não vou criticar ninguém, mas quando eu digo: olha, difere. Isso aí, se não tivesse valor, Deus não permitiria que fosse escrito. Os 4 evangelhos, como é que diz? O tema do assunto é o mesmo, mas a narrativa difere. A narrativa difere. 2 cegos, quando era um, né? 2 cegos, clamando por filho de Davi, era um. 2 ladrões, falando mal de Jesus, quando só era um, certo? E outras coisas mais que a gente vê. Se aquele quadro meu de Simão, 2 lugares chama Simão, e Simão vai, e depois ele tenta humilhar Jesus, tudo. Tem uma parte lá que diz que estava junto com os apóstolos, e quem entrou foi a irmã de Lázaro, Maria. Então, se foi Maria era uma prostituta. Inclusive, o pastor Vanderlei, uma vez eu ouvi ele pregando isso. Que eu digo sempre, eu nunca falei isso para depois não discordar e querer me chamar a atenção. Mas, se você ler este fato, você vê que tem uma diferença de um para outro. E tem um quadro que parece ser Maria, a irmã de Lázaro. Que até no dia que eu falei, diz que naquele dia Maria chegou em casa, toda alegre, satisfeita, e vibrando, e dando glória a Deus. Aí a Marta, será que ela arranjou hoje um amante rico? Porque ela está assim: quem foi que tu arranjaste, mulher? Que tá, achaste camarada rico? Sim, um camarada que me deu tudo que eu precisava. Se referir a Jesus Cristo.
Eu fiz essa inferência aqui, baseado naquilo que eu vi. Então, eu vou dizer a Bíblia está errada, se a Bíblia estivesse errada, não estaria escrita. Deus permite, gente, preste bem atenção. Quem primeiro escreveu foi São Paulo, 1 Tessalonicenses, não foi? Eu não sei se alguém sabe, mas parece que foi 40 anos depois. Foi um tempo longo, não foi? Foi que São Paulo escreveu. São Paulo já estava conhecido, já estava no mesmo. Pastor, quem sabe o tempo? Talvez o irmão Nivaldo saiba. Eu sei que já fazia muito tempo, quando São Paulo escreveu 1 Tessalonicenses. Aí se sabia a vida de Jesus todo dia, contando um para o outro. É por isso que Lucas disse que ele se aprimorou em investigar todas as coisas, sondar, para escrever para o amado Teófilo, né? Justo, para falar para ele tudo aquilo, por isso que Lucas se prontificou a investigar. E então eu noto duas coisas aí. Aí eu vou dizer que quem está dizendo está errado, não tem essa autoridade. Agora o irmão Brana, que falou daquele negócio que Moisés estava nervoso, noutra mensagem ele falou que Moisés tinha tocado na rocha para feri-la e não podia a rocha ser ferida pela segunda vez. Eu vibrei tanto quando soube disso, porque eu falei assim, fiquei assim magoado, porque eu sentia, olha, um homem muito manso, Deus sempre elogiou ele, e agora porque ele tocou, Deus teve aquela raivinha dele, que separou ele, quando ele veio voltar a pedir desculpas, e que Deus colocasse ele lá, Deus disse, não quero que me fale mais desse assunto. E então, alterou o programa de Deus. Aquele que seria ferido, jorraria água e sangue. Agora, foi ferido novamente, então, o sacrifício primeiro não teve valor. E quando Deus faz a coisa, é eterna. Amém? Quando Deus faz a coisa, é eterna. As coisas de Deus, que Ele faz para subsistir eternamente, não permite que altere. Sim, Pedro diz que todos os homens escreveram aqui pelo Espírito Santo, não é isso? Quem sou eu para dizer que a Bíblia está errada? Deus me livre. Agora que há, às vezes, uma diferença, há uma diferença daqui o erro não. É porque eles começaram a escutar de um e de outro, quando escreveram o livro dele, escreveu como ele entendeu, como alguém contou. E Lucas foi um dos que mais falou dentro mesmo do assunto, foi Lucas e João. Lucas aprendeu com Paulo. Paulo não fala naquele negócio de Pedro, nem Lucas também fala. E nem João fala. Então, outros disseram que Jesus olhou para ele e disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, porque tu não faz parte do meu reino. Só precisava de escândalo. E tu não conhece nada de Deus, só conhece dos homens. Mas há pouco tempo Jesus tinha dito que foi o Pai que te revelou. Aí veja só, ele diz, para atrás de mim e desaparece daqui. Nós não temos assim, afasta-se daqui. Aí terminou a pregação, fomos lá para o outro orar. Pedro foi o primeiro a ser chamado. E outra coisa, eu sempre medito nisso quando eu prego, para depois ninguém dizer que eu estou querendo inventar. Não, eu estou pela Bíblia. Agora não estou dizendo que a gente está errado, não. Estou pela Bíblia. Eu estou fazendo um estudo. Agora tem coisas que eu digo, não. Isto aqui é como a Bíblia está ensinando. Que Deus olhou para Pedro, porque o diabo estava ali coladinho com Pedro. Aí disse, para trás de mim, Satanás. Afasta-se daqui, porque tu não tem parte comigo. E há pouco tempo Jesus tinha dito que Pedro ia ser o chaveiro dos céus. É claro. Aí tem pessoas que pensam que foi com Pedro. Para. E então, veja só. Então não foi Pedro. Pedro ali, em duas vezes, não foi Pedro quem falou, quem revelou. Ali tem uma revelação extraordinária que é para nós.
é sobre esta pedra de ficar em minha igreja. E a outra é uma contra-revelação, que é de Satanás, que não queria que Jesus morresse na cruz, não. Porque Satanás sabia que a morte verdadeira que iria salvar o povo de Deus era a morte de cruz, que a Bíblia estava dizendo. Era a morte de cruz, era o sangue derramado do Cordeiro. O Satanás sabia tudo isso, porque Satanás já viu o sacrifício logo de Abel, que foi com o Cordeiro. Aquele sacrifício limparia nós de todo o pecado. Então ele faria tudo para que Deus não fosse para a cruz. Quando foi na hora da oração, ele fez tanta pressão ali, para que Jesus desistisse, que Jesus clamou ao Pai: se possível for, afaste de mim este cálice. Mas ele ensina a nós que quando nós não aguentarmos, seja feita a tua vontade e não a minha. Olha, ele, o Filho de Deus, mas ele sabia que ali ele estava despojado de ser Deus. É até aquele que eu digo, a presença de Deus, quando sai da pessoa, você sempre por maldade. Deus sabe por que faz isso, Deus é soberano. Tirou de Elias, que mataria mil profetas que tivessem ali, ele mataria, e correu da mulher. Mas ele tirou também de Jesus. Ele tirou de Jesus para Jesus sentir aquela coisa que nenhum de nós conseguiria aguentar. Olha, uma pressão tão grande do nosso pecado, do nosso mal sobre ele, que ele suou gotas de sangue. Aí ele abriu a boca: Pai, eu estou sentindo a agonia da morte na minha alma, ele disse. A agonia da morte, de tão forte que foi. Aí ele veio e reclamou: Pai, vocês não puderam nenhuma vez ficar comigo, orar comigo, mas ali não era da vontade de Deus que aquele discípulo fosse. Se o discípulo estivesse ali, o discípulo ia também clamar para o Senhor Deus não deixar ele beber aquele cálice. Mas aquele cálice era a salvação. Pode até fazer versos. Aquele cálice era como da crucificação. Se eles não negassem ali, se eles não trocassem ali Jesus por Barrabás, que seria de nós? Que seria de nós? Tem um hino que fala isso, né? O irmão Carlos canta muito bem esse hino. Mas se não fosse desse jeito, onde é que estaria eu? Então, nosso Deus, ele é tremendo. Então, aí tem essas coisas, tem, mas não é que a Bíblia esteja errada, não. É isso aí onde os incautos, onde os agnósticos dizem que a Bíblia se contradiz. A Bíblia não se contradiz, porque o Espírito Santo não se contradiz. Certo? Bem, agora eu vou para o quinto, o versículo 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza, está vendo, é maior do que o fala línguas. No entanto, as denominações em geral, nenhuma delas que esse caso é de profecia. E quando pega de profecia, é alguma bobagem, eles querem de língua, para dizer que foi batizado. E cada um que grava aquilo, que copia aquilo, produz aquilo, e cada um que pensa que foi batizado pelo Espírito Santo. E o pastor César diz mesmo assim: você vai, o Espírito Santo dizendo aquela pessoa, e você vai conhecer a pessoa, é faladeira, compra e não paga, é maldizente, é isso, aquilo, outro, e de noite está falando línguas. E ninguém desconfia, nenhum daqueles irmãos lhe desconfiam, meu Deus. E Paulo ainda diz: quando muito fale 2 ou 3, se tiver quem interprete, se não tiver o intérprete, fiquem calados. E Paulo ainda diz: eu falo muito mais língua do que todos vocês. Mas ninguém ouviu falar nenhuma língua de Paulo, porque ele disse: eu falo com Deus, eu mesmo. No entanto, ele disse até assim, no entanto, ele disse assim: olha, eu prefiro falar 5 palavras da minha inteligência como profecia, a 10.000 palavras em línguas, que não vai servir para nada. Vai somente enaltecer, fazer a pessoa parecer que é espiritual, é o falante. Hein? Agora veja aí, Alves e outros que pregam por aqui, que
Daí vai dormir para lá, não enxergo ninguém, porque esse óculos só vê de perto. Agora imagina o camarada que ele fala muita língua na igreja para parecer que é santo. Meu amigo, se você não se curvar e dizer a Jesus, eu não valho nada, eu estou aqui pela tua misericórdia, mas eu não tenho nenhum valor, Senhor. Me transforma, o pastor tem pregado cada um de nós para transformar, para a gente apresentar a Cristo, para a gente deixar essa bobice de eu sou tal em pregação, em estudo, em canto, nada. Nós não somos nada. Nós devemos agradecer a Deus, Ele tem misericórdia de nos usar, porque Ele sabe o que é que faz. Ele sabe que nós somos fracos, mas eu vou usar aquela panela mofada, aquela panela meio suja, mas vai guardar os tesouros do reino. Porventura aquela panela que Jeremias colocou aqueles papéis da terra dela, ela estava tão limpinha? Não, o importante é que ela estava guardando. Panela de mal, sem valor, quebrável, sujável, destruível, mas o que tem dentro dela é algo que não se acaba, é um tesouro de valor. Amém? É assim que a gente deve pedir a Deus. Não tem aquele tom bonito? Pega a minha vida, quebra a minha vida e refaça de novo, porque eu quero ser um vaso novo. Senhor Jesus, nós queremos ser um vaso novo. E queremos te agradecer, dando uma salva de palmas para o Senhor, que nos escolheu para ser um vaso novo, Pai. Aleluia! Glórias a Deus! Muito obrigado, ó Pai, porque nos fizeste um vaso novo. Aleluia! Ah, meu Deus, glórias a Deus. O sexto, agora, irmão, falando em línguas que vos aproveitaria, está vendo? Se não vos falasse, ou por meio de revelação, ou por ciência, ou por presciência, ou por doutrina. De que adiantaria? É o que estão falando aí. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, se não tornar os sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sons certos, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciar a palavra bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Pode ser voz do diabo, pode ver voz de qualquer coisa, voz de roqueiro, tudo tem um significado de levar a pessoa para o mal ou para o bem, dependendo da fonte. Mas eu, se ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar deles para a edificação da igreja. Então veja que Paulo aqui não cita nem línguas, os dons da igreja para edificar a igreja, e os dons não edificam a igreja. Os dons enaltecem aquele que está falando, os dons não, quer dizer a língua, enaltece aquele que está falando, e não os ouvintes que estão lá. Se aqui acontecesse isso, ninguém saberia se não houvesse um intérprete. E se Deus quiser, Ele pode abrir a boca de qualquer irmão ou qualquer irmã e dizer a profecia, mas que alguém vai entendê-la. Amém? 13. Por isso que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Olha, eu gosto do meu pastor, todos nós gostamos do nosso pastor, porque ele não deixa coisa no bolso não, para ficar remoendo não. Ele deixou uma vez e ele não dormiu de noite. Ele pode estar nesse lembrar disso, eu me lembro que ele deu. Ele deixou uma vez de usar a palavra, ele não dormiu.
Aí, então, no dele pregou, ele pegou de maneira tal que o pessoal só faltou gritar. Veja só, ele pregando numa igreja. Aí ele, para ser bonzinho, para ser simpático, fez graça, fez tudo, e nada de atacar as pessoas que estavam fora da palavra. Quando ele foi dormir, aquilo veio. Foi o que você foi fazer ali, rapaz. O Espírito Santo desceu nele. Foi o que você foi fazer ali. O foi o que você construiu ali. Você fez a turma sorrir. O que é que esse pastor aí, que está famoso, que está dando o altíssimo, as mulheres vão de qualquer jeito, porque já vão preparadas para sorrir das piadas dele. E ele começou com uma piada suavezinha, agora piada quente mesmo. E ainda sai distribuindo no YouTube, para a pessoa ver a hora que quiser. Então, se o Espírito Santo descesse dele, ia dizer: o que foi que você foi fazer aí na igreja? Foi fazer o quê? O que foi que o meu povo se arrependeu e olhou para dentro de si que estava errado? Não é melhor ver um homem gritando rouco e chamando a gente a atenção? Na verdade, a gente às vezes vai dormir com a alma pesada e depois diz a Deus que quer transformar e no espaço de tempo já está cometendo erro. Deus sabe que nós somos falhos, nós devemos nos consertar, mas veja só, nós temos ouvido e temos pedido a Deus que nos transforme a ponto tal de, como o pastor diz, alguém passar correndo, aquela ali é um crente. Hoje mesmo passaram os dois por mim, deram a paz, eu acho que é porque veio do paletó e pasto, mas tem pessoas que mesmo eu naqueles trajes de pinga-fogo mesmo, parece mulambudo quando eu estou trabalhando na construção, e tem gente que passa por meu irmão, Deus abençoe, Deus abençoe. Então, meu irmão, nós temos que dar testemunho de que somos de Deus. Amém? Então vamos aqui, nós estamos no 13, né? No versículo dele. Que se falar tem que orar para que alguém possa interpretar. Porque se eu falar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que adiantou? Foi o que ele falou, fica sem fruto. Não é todo mundo que é feito Pedro, não. Que Jesus falou uma coisa que era terrível. Se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não vai ter pacto comigo. E repetiu isso umas 3 vezes, parece que queria mesmo provocar. E o irmão Branco disse que ele queria provocar mesmo uma limpeza. Ele estava chacoalhando a rede para cair as aranhas, cair os sapos, para ficar só os peixes. Aí quando terminou, e todos foram embora, né? E nós pensávamos que ele era realmente um profeta. Dizer uma coisa dessa: ele não pode comer sangue de animal nenhum e comer logo a carne do homem e o sangue do homem. Aí quando Jesus olhou e disse: vocês não quereis ir embora também, não? Aí Pedro respondeu. Pedro tinha entendido alguma coisa? Nada. Não pense que Pedro tinha entendido, não, que Pedro tinha não. Não entendo não, aí. Para quem iremos nós, Senhor? Se só de ti procede as palavras de vida eterna. Pedro não conheceu as palavras de Jesus, mas conheceu que já tinha dado sobejantes provas de quem era ele, que era o Cristo, o Filho de Deus. Então, se esse homem é tremendo assim, o que ele disser que parecia loucura, eu aceito, porque ele que tem a palavra de vida eterna, e é assim que nós devemos falar. Isso que está me ferindo, que o pastor pegou, e que eu escutei a mensagem, etc., algum irmão, me feriu, mas se foi para mim, é para eu me consertar. Aí Pedro diz: para quem iremos nós, Senhor? Só de ti procede a palavra de vida eterna. Aí Jesus olhou e disse: eu não vos escolhi vós 12, mas um de vós é demônio. Aí eu pergunto a vocês: tem a chance de Judas se salvar? Não, porque Jesus já tinha dito que ele é demônio. Também já tinha dito que ele é demônio, e demônios são salvos. Por isso que eu disse, Jesus tratava bem ou mal as pessoas? Bem. Vocês concordam que Jesus tratava bem as pessoas? Hein? Então não vou nem apontar para meu irmão, vou apontar para essa cadeira. Afasta de mim, Satanás.
Desaparece da minha frente, tu não tem pacto comigo, para trás de mim, porque tu só conhece as coisas dos homens. Ia dizer isso para um discípulo. Presta atenção. Jesus ia chamar um discípulo de Satanás. Jesus chamou Maria alguma vez mãe, depois que ele cresceu, mas não chamou nenhuma vez. Nenhuma, né? Chamou quando era criança, que não vale nada. Não vale nada que eu diga assim para contar. Mas chamou, irmão. Porque a palavra dele não pode falhar nem ser revogada. Ele no céu ia chamar Maria de mãe. Ele não chamou Maria de mãe. Mulher, o que é que tem a ver contigo? Porque na cruz, João, olha aí, ele não falou de mãe ali, mas ele disse para João, já aí a tua mãe. Mulher, Caleb está aqui, senão ia dizer, olha aí o teu filho com Caleb. Porque diz que Caleb tem a sorte, tem duas mães aqui, deixou a mãe da África e duas mães daqui, Edilene daqui e Edilene do irmão João, né? Duas Edilene de lá. Então veja só, aí Jesus ia chamar ele, Satanás, sai da minha frente, para trás de mim. Veja só, gente, para depois encontrar, deixa eu pegar. Mas que estou dizendo a realidade da Bíblia. Porque depois que Jesus disse isso, João ficou triste? Ou João não? Pedro? João já ele conheceu. E veja, Paulo não foi quem ensinou a Lucas? Vê se Paulo mencionou isso. Paulo não mencionou isso em Lucas. E Lucas aprendeu de Paulo. E João não mencionou isto, porque João estava também ali ao lado do discípulo de Jesus. E conheceu o que Jesus falou, não foi com Pedro. Jesus tirou Satanás de trás de Pedro. Então, você viu tanto isso aí do coração? Ó. Quem disser qualquer coisa, mas você sabe, a palavra de Deus é essa. Agora, eu não vou dizer fulano estava errado, nem Beltrano errou, não. Mas eu estou dizendo que não foi. Aí depois que tu não tem parte comigo, sai da minha presença, tu só conhece as coisas do homem, não conhece as coisas de Deus. E quando ele revelou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A parada foi na hora da Santa Ceia, que Jesus disse, aquele que botar a mão, né, no pão, né, com ele, e Judas botou a mão na hora lá, né? Todas as coisas mostram. Aí depois disso, Pedro, João, foi Tiago, foi o outro aí? Vamos lá no outro, que eu vou orar lá, o outro, meu pai. Quando chegou lá, o Espírito Santo desceu em Pedro, quando viram que aqueles três, como é que eles conheceram que os dois que já eram velhos ali estavam novinhos com Jesus? É bom estarmos aqui, porque façamos 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés e outra para Jesus. Foi Pedro que falou, 2 vezes foi Pedro que falou. O homem que não tinha pacto com ele, se fosse verdade, e Jesus não faz a palavra desse repetir, não. Eu espero que, se chegar dúvida de qualquer pessoa, tenha a humildade de reconhecer que ali não era Pedro. Jesus olhou para Pedro, porque olhou para Satanás, que estava atrás de Pedro. E que é que o nosso pastor ensina? Quando um camarada feioso como eu, só tem de bonito um sorriso, talvez nem tenha mais, só se perguntar a Lena se ela ainda acha. Mas o resto não tem mais nada de bonito. Aí Jesus aparece aquela mulher que parece uma deusa grega, uma coisa linda, e piscando o olho para você tudo, e aí você, é para mim mesmo, olha até para trás, se não é alguém que está atrás da pessoa, não, é para mim mesmo. Aí o pastor César disse, você não sabe quem está atrás daquele corpo lindo, é o Satanás, que sabe que você é fiel, e diz, eu vou derrubar isso da armadilha. Então, do jeito que Satanás ficou atrás daquela mulher linda, ou daquele rapaz lindíssimo que fez você mesmo sendo casada e está meio assim e ficou balançado. Nunca vi um homem tão lindo. Aquele é Satanás que está atrás daquele homem, daquela mulher. Mas eu vou ler depois. Não, peraí, só faltam 5, meu amado.
a Judas. Não, Judas já estava, não tinha salvação para Judas. Tem que botar isso, às vezes, a força de expressão de Deus. Não tinha salvação para Judas, porque Deus não ia anular a Bíblia. Eu zelo para cumprir. A Bíblia desde os Salmos. Desde o Salmo que a Bíblia já fala que Judas estava destruído. É como o caso de força de expressão. Se tu fizesse feito bem, não teria para ti aceitação para cair? Onde é que teria para cair? Se Deus transformou a terra todinha por causa de cair. Foi ou não foi? E disse logo a Eva, a mãe dele, que nasceria dela 2 sementes. Uma perseguiria e morderia o calcanhar, e a outra pisaria a cabeça da serpente. Transformou a terra, expulsou os homens dele, cresceram, tornaram pastor e agricultor, e etc. E agora Deus fez essa proposta para salvar Caim. De jeito nenhum. Aquilo ali a gente pode ver entre linhas, que Deus chamou a atenção de Caim, de quem estava dentro de Caim, que era Satanás, e disse: se tivesse feito bem, não teria aceitação para ti? Quando ele era o querubim ungido. É isso que nós devemos ver na coisa, porque jamais Deus iria dar, jamais. Deus já tinha todo tipo de praga, se arrastaria sobre o corpo, tudo. Aí agora ia virar tudo de feito filme, que a gente vê e volta ao contrário. Que Deus é esse? Depois que maltratou todo mundo. E outra coisa, ali não era mais 1 ano nem 2, não. Os 2 já eram homens feitos. Então aquele ali a gente tem que ver pelas entrelinhas. Não é deslocar, nem interpretar e nem fazer outra coisa. Quem se lembra aí? Tem 3 coisas: interpretar, deslocar. E o que, irmão? Aplicar, sim. Veja só, mas ali é entre linhas. É entre linhas. Agora veja só, Jesus sabia ou não que iria se encontrar com os judeus naquele capítulo 8 de João, a partir do 44. É claro, ele sabia tudo. E por que ele disse? E ele disse para alguns judeus que creram nele: se vocês querem me matar, porque minha palavra não, quem disse que nós queremos te matar? E começou aquela conversa quando Jesus entrou mesmo, disse: verdadeiramente, se crerem nas minhas palavras, serei liberto. Vocês, nós somos libertos? Nós somos libertos, não, nós somos filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam minha voz e me amariam. Vós sois filhos do diabo. Vê que coisa terrível. Vós sois filha do diabo. E ele foi homicida. E ele é mentiroso. Quando ele profere mentira, ele profere do que é dele mesmo, porque ele é mentiroso e foi homicida desde o princípio, se referindo a quem? A Caim. Quando ele está se referindo a Caim, não está se referindo à matéria, não, ao corpo, não. Estava se referindo a quem estava dentro de Caim, que levou o mundo a essa desgraça todinha. Está tão gostosa, mas o tempo está mandando eu parar. Eita, eu parei aqui, qual foi, meu Deus? Eita. É o jeito agora, peraí. Se falta um pouco. Está no 14, foi? Então eu vou parar. Porque se tivesse no 24, mas no 14 eu vou parar. Porque às vezes faltam 2 versículos, eu digo: olha, amados irmãos, quando 14, se eu orar em línguas desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. E cantarei com o espírito, mas também cantarei com o meu entendimento. Amém? Então eu vou ficar para o dia 16, para o versículo 16. Os irmãos que estão aí, botem 1 Coríntios, parte A. Então, meus preciosos irmãos, nós temos aprendido que Jesus, é o nosso Deus único e verdadeiro. É aquele que conquistou tudo por nós. E que ele sabia que esta Bíblia, uns iam torcer ela para o lado errado,
outros dizer que ela estava errada. Torcer ela para o lado errado é perdição. Se disser que ela foi escrita errada, é perdição e maldição, porque senão Deus não deixaria ela ser escrita como ela está. E tem também coisa dentro dela que foi transformada, aquele negócio meu de Zacarias. Olha, irmão, Zacarias é tão importante para nós, Zacarias 14:6, que diz tudo o que está acontecendo. E acontecerá que será um dia que não é dia nem noite, mas no tempo da tarde haverá luz, e não haverá preciosa luz nem espessa escuridão. É justamente, não é todo mundo se negando secreto, não, por aqui não, denominações tudo, mas não é preciosa luz, também não é espessa escuridão, mas no tempo da tarde haverá luz. Quando vocês forem comprar uma Bíblia, ou tiver em casa e for ler Zacarias 14, é um dia que fazia muito frio e é muito gelo e não sei o que lá, troque esta Bíblia ou queime, para ninguém distorcer, mas ou marque, porque essa não é uma Bíblia verdadeira, ela está distorcendo a palavra de Deus. Aí essa Bíblia que faz isso, fala a mesma coisa como diz Elias, que o Senhor enviaria o profeta Elias e converteria o coração dos pais aos filhos e os filhos a seus pais, que são os apóstolos. Então ela diz assim, e os filhos fariam harmonia com os pais e iriam viver bem com seus pais, os filhos com seus pais, parecendo quando isso aí é chamar Jesus de mentiroso, porque Jesus disse que nos últimos dias os filhos e pais estariam contra, nora contra sogra, e genro contra um bocado de coisa lá, filho contra pai, pai contra filho. Está uma desgraça, e se nós não tivermos cuidado, isso vai entrar também no ponto da mensagem. É tempo de cortar o mal pela raiz. Para isso mesmo nós temos um pastor que está nos orientando, como é que uma igreja tão grande, tem tantas pessoas, estão esfriando tanto, que até a like está dando R$300, quando temos mais de 2.500 ou 3.000 pessoas, que poderiam estar dando na like. Agora olha a like, a pregação do pastor Santa, caramba tremenda, e olha aquele pastor metido aí engraçado, e olha dessas mulheres aí metidas bonitonas, que querem fazer live, quando está lá em cima, porque o povo quer religião, não quer nada que fira os seus sentimentos. Que Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo, Deus nos abençoe ricamente, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém e aleluia.